Que o final de Game of Thrones conseguiu desagradar a maioria dos fãs, a gente já sabe. E sem dúvida, uma das maiores polêmicas desse caldeirão de controvérsias é o final de Daenerys Targaryen, uma das principais e mais populares personagens de toda a saga, que teve um dos desfechos mais questionáveis de toda a história. Daenerys é apresentada desde o primeiro capítulo como isolada, que busca recuperar o nome e o poder da sua família. Pouco a pouco ela vai conquistando espaço, poder e o coração do público. Até que no final, de forma broxante, pelo menos para a maioria de nós, entra em surto e é morta por uma adaga. Até hoje, galera, os fãs e os haters de Daenerys Targaryen se dividem em justificar se de fato esse final foi justo ou não. Ou melhor ainda, se de fato foi coerente com a trajetória da personagem. Para alguns, ela já apresentava sinais de loucura. Para outros, foi tudo surto dos roteiristas. E no final das contas, a pergunta que fica é: Daenerys Targaryen merecia o Trono de Ferro no final de Game of Thrones? Para muitos, essa simples mudança nos desfechos de GOT faria o final da série muito melhor. Já deixa seu like aí embaixo e não se esquece de conferir sua inscrição aqui no Voo Dragão, porque nesse próximo ano a gente tem que chegar nos 100 mil inscritos, galera, e eu conto com a ajuda de vocês. Combinado? Então, bora pro vídeo. Pessoal, alguns meses atrás eu publiquei um vídeo que fez muito sucesso falando por que o final de Game of Thrones havia sido tão ruim. Acho que não era um mistério aqui que para a maioria dos fãs da Daenerys, que são muitos inclusive, o seu final merecido é o Trono de Ferro, reinando como rainha de Westeros. E sendo bem sincero aqui com vocês, na minha visão, esse não seria o melhor final para Daenerys e nem para qualquer personagem de Game of Thrones. Para mim, galera, eu sei que é uma opinião um pouco polêmica, é como você dizer que o final merecido para qualquer pessoa é tipo você ganhar um emprego. No caso, é como se eu fizesse uma história de algum personagem nos dias atuais e falasse que o melhor desfecho dele seria, sei lá, virar o CEO da Apple. Bem, aí já seria Succession, que é outra série. Mas como estamos falando de Game of Thrones, faria sentido sim a Daenerys terminar no Trono de Ferro e eu preciso admitir isso. Afinal, é exatamente isso que a personagem deseja e busca desde o seu primeiro episódio, ou desde que seu irmão Viserys foi dessa pra melhor. Então, galera, a ideia aqui é analisar junto com vocês, da maneira mais imparcial possível, 3 pontos principais. Daenerys Targaryen era de fato a legítima herdeira do Trono de Ferro? Ela, de fato, merecia governar Westeros? E esse seria realmente o final perfeito para a personagem? Vamos começar então pela legitimidade. Não é novidade para ninguém que Daenerys Targaryen era a última da sua família ainda viva. A família é essa que unificou os 7 reinos e governou Westeros por quase 3 longos séculos. Ela vinha da linhagem direta do rei Aerys II Targaryen, o Rei Louco, conhecido também por ser o último rei Targaryen de Westeros. A sua linhagem, no entanto, foi interrompida pela chamada Rebelião do Robert, que tirou a casa Targaryen do poder, iniciando assim uma nova dinastia, começando aí pelo Robert Baratheon, se estendendo então para seus filhos Joffrey e Tommen Baratheon e na série passando para Cersei Lannister. A pergunta que fica é: dessa forma, será que a Daenerys ainda continuaria sendo a rainha legítima? Bem, galera, tecnicamente, pelo menos na minha visão, não, pois a sua casa e sua dinastia foram derrubadas por uma rebelião e por um rei que foi apoiado pela maioria ampla dos 7 reinos, no qual os homens e os lords atuais dobraram o joelho e juraram fidelidade. Em épocas medievais, até mesmo em Westeros, não existe democracia ou alternância de poder, se é que vocês sabem. A única maneira de se trocar um governante ou uma dinastia é através de uma rebelião, que apesar de ser um ato bem violento, ainda assim é legítima nesse modo de governo. Da mesma forma que hoje em dia vários territórios e nações foram conquistados através de guerras e disputas e permanecem até hoje para os países e nações que ainda existem. Não é só porque o Brasil, por exemplo, conquistou o Acre ou o Amapá através de conflitos há alguns séculos atrás, que hoje em dia, no mundo mais diplomático e até mesmo democrático, que essas terras vão deixar de ser nossas. Afinal, foi dessa mesma forma, com derramamento de sangue e fogo, que a própria casa Targaryen unificou Westeros com a chamada Conquista de Aegon, que, vamos ser sinceros, não é muito diferente da rebelião do Robert, que aconteceu mais recentemente. Então sim, Daenerys Targaryen não tem a legitimidade que conhecemos ao trono, a não ser que ela tome ele de novo. Afinal, a moeda de troca por uma dinastia derrubada através de sangue é o próprio sangue. Chega a ser estranho, mas sim, galera, qualquer pessoa nesse mundo de Westeros tem o direito de se rebelar contra o rei. E no caso, a Daenerys, ela pode muito bem fazer isso sim, criando uma nova invasão e tomando o trono que ela acredita ser dela por direito. E sim, eu entendo ainda assim que existem muitos argumentos contra a rebelião do Robert e eles são bem interessantes. Afinal, essa revolta surgiu, se vocês não sabem, pelo sequestro da Lyanna Stark, amada de Robert Baratheon, e também pelo assassinato de Rickard Stark, o irmão de Ned Stark, que conhecemos aí no começo da série. E
Inicialmente, a ideia dessa rebelião nem era ser uma rebelião em si, e sim recuperar a Lyanna de volta e vingar a família Stark pelas crueldades cometidas pelo Rei Louco, que, se vocês não lembram, foi morto aí pelo Jaime Lannister, quando Aerys estava pedindo para incendiar a cidade com fogo vivo. O ponto é, gurizada, mesmo com a morte do Rei Louco e posteriormente a morte do Rhaegar, havia Viserys e Daenerys, que estavam bem longe de representar qualquer perigo para o reino, afinal, eles eram crianças bem pequenas. Dessa forma, a linhagem de dinastia Targaryen poderia mesmo assim ser mantida. Fora o fato que o próprio príncipe Rhaegar também tinha filhos que foram cruelmente mortos pelo Montanha. Dessa forma, o que muita gente acaba dizendo que no final das contas, todos envolvidos ali na rebelião se aproveitaram para dar uma espécie de golpe do Estado e tomar o poder por oportunidade, não simplesmente porque era necessário, visto que haviam descendentes dos Targaryens que futuramente estariam aptos para governar. E sim, para mim esse argumento é bem bom, visto que no final das contas a Daenerys não está derrubando somente um cara revoltado que teve que tomar o poder por obrigação, mas sim, de certa forma, um golpista que sentou no trono de ferro porque era oportuno, porque quem havia restado eram apenas crianças indefesas que foram mortas e perseguidas por ele. E isso faria então de Daenerys Targaryen a legítima herdeira do trono de ferro? Bem, depende dos argumentos que mais pesam aí pra vocês. Tecnicamente sim, a Daenerys é a última Targaryen viva. Como vimos, o seu irmão fritou lá no começo de Game of Thrones. No entanto, a mesma série que mostrou isso confirmou uma das teorias mais fortes dos livros, a de que Jon Snow, no final das contas, é um descendente direto de Lyanna e Rhaegar Targaryen. A série não mostrou apenas isso, mas sim, confirmou que o casamento entre os dois foi legitimado por um mestre, o que faria o Jon Snow o legítimo herdeiro do Trono de Ferro na frente mesmo da própria Daenerys. Sim, a gente já sabe aqui, como eu já falei várias vezes no canal, a série literalmente cagou pra isso, e no final das contas acabou mandando o Jon Snow lá pra muralha, mas bem, esse assunto aí pra outro vídeo. Mas se o ponto aqui é a legitimidade mesmo, assim como Game of Thrones mostrou na tela da HBO, não restam dúvidas, galera, que a Daenerys dessa forma ficaria para trás. E sim, pode ser que nos livros isso nem mesmo aconteça, mas já que estamos falando da série, é inegável que a Daenerys se torna a segunda opção nesse ponto. Porém, o que mais pesa para os fãs e para quem defende que o final da Daenerys é ao Trono de Ferro é o seu merecimento. Diferente de ser legítimo ou não, muitos argumentam que no final das contas, a conquista do Trono de Ferro para Daenerys Targaryen é uma causa pessoal. Diferente pro Jon Snow, que maior parte da história tá lá na muralha e literalmente não liga para isso. Acima de tudo, a Daenerys Targaryen merece então ser rainha, visto que esse é o objetivo da personagem, e é para isso que ela vem trabalhando desde que ela começou sua trajetória em Game of Thrones. Antes mesmo da Guerra dos Cinco Reis começar, fica claro que o objetivo de Daenerys Targaryen é tomar o que é dela por direito, reerguer a dinastia Targaryen e se sentar no Trono de Ferro. Isso não apenas por uma questão de ambição ou ego, mas porque para ela é uma questão de honra. Não se trata apenas de governar, mas sim de vingar aqueles que mentiram sobre a casa Targaryen e mancharam seu nome. Justamente por isso que a Daenerys conquista Meereen, antes mesmo de ter forças para invadir Westeros. Ela decide ali então que pode aprender como ser uma boa governante. Daenerys então começa sua trajetória libertando escravos e punindo tiranos, e aqueles também humilham os mais pobres. A sua luta pelo fim da escravidão se torna sua maior bandeira política. Daenerys então vai contra séculos e séculos de cultura escravagista, que é o motor econômico para várias das cidades livres que ela acaba passando ao longo da sua jornada. No final das contas, ela quer fazer o mundo um lugar mais justo, com impunidade, onde os mais fracos não precisam ser submissos aos poderosos. Daenerys quer, no final das contas, mostrar ao Westeros o que o mundo nunca teve. No entanto, fica claro que apesar das suas intenções serem muito boas, esse objetivo da Rainha Dragão, na sua convicção de que está sempre certa, acaba deixando ela parcialmente cega. Daenerys acaba assim cometendo diversos erros, o que compromete a sua imagem política. Na quarta temporada, por exemplo, no calor do momento, ela acaba crucificando dezenas de mestres, mesmo sabendo que muitos ali poderiam ser inocentes. Logo depois, Rhaegar Zolorak, um senhor de escravos aposentado, aparece pedindo permissão para enterrar seu pai, e ela descobre que ele era sim inocente, assim como havia sido avisada, o que acaba perturbando Daenerys profundamente. Ela também tem uma dificuldade profunda em entender como as mudanças bruscas na cultura escravagista poderiam gerar um certo colapso social. Afinal, como eu disse, isso permeava a cultura desses lugares por séculos. Dessa forma, de maneira surpreendente, a Daenerys acaba perdendo o apoio massivo da população da cidade, incluindo até mesmo de quem ela não imaginava, os próprios escravos. De forma resumida, galera, conseguimos ver aqui que a Daenerys, apesar de ter boas intenções, como eu falei, acaba sendo muito radical em muitos momentos. Dessa forma, acaba deixando de ser uma governante perfeita. Mas afinal, vamos ser sinceros aqui, você precisa de fato ser o governante perfeito para sentar no Trono de Ferro? Ao longo da história, nós vimos diversos reis com boas intenções
intenções que infelizmente falharam nas suas trajetórias. E de fato, não existe uma resposta do que faz um bom rei. Muitos daqueles que sentaram no trono de ferro tiveram boas ideias e planos, porém no final das contas acabaram entregando o caos e a desordem. No entanto, um ponto aqui é claro: para você ter a possibilidade de ser um bom governante, eu acho que pelo menos o primeiro passo é você querer ser um. Enquanto todos os outros oponentes a Daenerys ao trono buscam apenas o poder e a ascensão ao lutar pela cadeira de espadas, Daenerys é a única aqui que tem uma visão diferente de Westeros, vê nos Sete Reinos um sistema fracassado, quebrado, cheio de desigualdade e injustiça. Essa simples motivação faz dela talvez a governante que mais traria mudanças positivas e justiças para esse continente que é tão injusto. E isso aqui acaba nos trazendo para a nossa última pergunta: seria de fato esse realmente o final perfeito que a Daenerys Targaryen merecia? Sim, conquistar o Trono de Ferro é o que move a Daenerys Targaryen desde o começo de Game of Thrones. Cada passo, conquista e sangue que ela derramou tem como objetivo retornar Westeros e se tornar rainha. Mas é aquilo, nem sempre aquilo que queremos é o que vai nos fazer feliz. Daenerys, acima de tudo, galera, não conhece Westeros. Ela é sim excelente em liderar exércitos, inspirar as massas e derrubar tiranos e opressores, mas isso, no final das contas, não é governar. E o que eu quero dizer com tudo isso, galera, é que se a Daenerys de fato terminasse o final de Game of Thrones Trono de Ferro, isso não seria um final. E para isso eu trago uma citação do próprio George R. R. Martin sobre o final do Senhor dos Anéis. O Martin comenta que o final da obra de Tolkien é amargo. Sim, existe uma vitória, mas não é sobre viveram felizes para sempre genuíno. Ele aponta que Tolkien não explicou como Aragorn lidou com os problemas reais depois da guerra, as fomes, os orcs sobreviventes, a política. Ou seja, pro Martin, curar um rei não resume toda a história. Ou seja, no final das contas, há consequências, e não basta você ganhar a guerra para resolver tudo. Daenerys Targaryen, assim como sabemos, viveu a maior parte da sua infância exilada. Ela foi abusada, passou fome, e desde que a vemos em Game of Thrones, veio em guerra, conflitos e disputas políticas, tentando provar para os outros e para si mesma que ela merece aquilo que ela quer. Mas o ponto, galera, é que no final das contas, talvez não seja isso que ela realmente queira. A Daenerys nunca teve um lar, ela nunca teve família, ela nunca pôde sentar para jantar com seu pai, com seus irmãos. A sua vida inteira foi uma luta extensa por sobrevivência. Resumindo, o que Daenerys Targaryen quer não é o trono de ferro em si. Afinal, como o próprio Martin disse, se ela conseguisse o trono, mais problemas virão, mais disputas, mais violência. Será que é esse o final que uma personagem tão sofrida merece? O que Daenerys buscou em Game of Thrones foi seu lugar no mundo. Foi entender por que ela merecia existir, porque ela é alguém e quem é ela nesse universo tão cruel. E o trono de ferro talvez seja apenas uma forma que ela encontrou de dar esse significado para uma vida que foi construída sobre a perda. Bem, eu sei que essa é uma opinião bem polêmica minha, e agora eu quero que a conversa continue aí nos comentários. Afinal, para você, qual era o final merecido para Daenerys Targaryen em Game of Thrones? Não esquece de deixar seu like no vídeo, a sua inscrição aqui no Voo do Dragão e conferir também os outros vídeos do canal. Por hoje é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu e fui!